Boa noite, pessoal, tudo bem? Daqui uns 2 minutinhos a gente começa a conversar sobre abordagem de não dieta, abordagem não prescritiva. Hoje, como anunciado, eu vou falar um pouco sobre algumas dúvidas que surgem sobre a abordagem de não dieta, principalmente porque eu estou sempre falando que a gente não acredita em dieta, que a gente não gosta, não passa dieta, e as pessoas elas têm muita dúvida, então afinal o que a gente faz, e com dúvidas muito específicas, né? Por exemplo, mas se você não passa dieta, então você não passa nenhuma orientação, ou então se você é contra a dieta, você é contra o emagrecimento, enfim, tem algumas dúvidas, alguns mitos que eu quero falar com vocês. Vou dar mais um minutinho para as pessoas chegarem, mas até lá quero me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou a Patrícia Belotti, eu sou nutricionista clínica e eu, como sempre falo, né, nos meus vídeos, acredito numa nutrição mais empática e com menos dieta. O que significa isso? Uma nutrição que cuida do indivíduo, que consegue um profissional consegue se colocar no lugar do indivíduo e com menos foco na prescrição de dieta, até por acreditar, como eu falei no começo, que as dietas não funcionam. E eu tô sempre falando sobre isso, aqui, tanto aqui no Facebook, como no Instagram da Nutrir Educacional. A Nutrir é uma empresa de nutricionistas que faz cursos para nutricionistas, então tem pós-graduação, e eles têm muito conteúdo também, de uma forma geral, gratuito, para você que é nutricionista e está me escutando. Entra no Instagram deles, se vocês quiserem conhecer um pouco mais. E sempre, uma vez por semana, eu tô aqui no Facebook da Nutrir, fazendo uma live para falar com vocês algumas coisas sobre abordagem não prescritiva, tá? Essa live, ela é voltada para você que é nutricionista ou estudante de nutrição, porque eu falo sobre como aplicar a abordagem não prescritiva ou a abordagem de não dieta no seu consultório, na sua clínica, mesmo que você não vá fazer de uma forma geral, não vai transformar 100% num nutricionista que não prescreve nada, mas com certeza tem muita dica, muita técnica, muita coisa que é possível de usar para dentro da sua teoria, dentro do seu referencial teórico, para melhorar ainda mais seu atendimento, para melhorar ainda mais a sua anamnese, para trazer uma fidelização maior do cliente e para trazer mais resultados também, tá bom? Então, são 8h01, vamos começar a falar no tema específico, e como sempre, quem for chegando, manda um comentário para mim, me manda um oi aqui nos comentários. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui que eu vou responder as dúvidas de vocês na hora. É muito legal quando a gente consegue ter uma interação. Acho muito bacana, porque eu entendo também qual que é a demanda de vocês por informação, o que vocês precisam, o que vocês sentem que falta de conhecimento específico dentro desse tema. Então, comentem, mandem um recadinho para mim, mandem um oi, me falem se estão gostando, se não estão gostando, ou simplesmente que vocês estão aí para a gente poder interagir um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, vamos falar então do que quer dizer fazer uma abordagem de não dieta, tá? A abordagem não prescritiva, ela é uma abordagem, entre parênteses, de não dieta. O que significa isso? Significa que dentro da consulta, quando um paciente chega no meu consultório ou no consultório de outros nutricionistas que seguem essa abordagem, ele não vai receber simplesmente uma dieta. Eu não vou passar um papel para esse paciente dizendo que ele precisa comer um número X de calorias, que ele precisa comer tal hora, uma quantidade Y de tal alimento, que ele precisa comer de 3 em 3 horas da seguinte forma. Isso seria, assim, passar um plano alimentar detalhado. E por isso que eu digo dieta. Na verdade, dieta, antes de qualquer coisa, deixa eu falar uma coisa em relação à palavra dieta, né? A palavra dieta, eu tô usando essa palavra aqui como algo que vem de uma fonte externa para uma pessoa.
ela deve se alimentar. Ou seja, então, um paciente foi no nutricionista e o nutricionista entregou um plano alimentar para ele. Isso é uma dieta, é a forma como eu chamo de dieta. Por que a gente acaba, fica uma confusão às vezes, né? Porque quando você fala como que qualquer pessoa se alimenta, então eu, por exemplo, mesmo não tendo ido no nutricionista, ou o que eu tenho o costume de comer, a forma como eu como, essa é a minha dieta. Mas nesse caso eu não estou usando dieta nessa questão da alimentação da pessoa de uma forma geral, da alimentação normal da pessoa. Eu estou usando dieta, o termo dieta, como algo que gera uma restrição qualquer e que foi imposta por alguém para alimentação da pessoa. Ou seja, se você vai num profissional e o profissional fala, olha, a partir de agora você vai comer tantos gramas de carboidrato por dia porque eu vou fazer uma low carb. Isso é uma dieta. Se o paciente vai no profissional que fala, eu vou fazer com você uma reeducação alimentar, tá aqui, ó, você vai comer de 3 em 3 horas, no lanche você vai comer uma maçã, 4 castanhas, nananana, e com isso a gente vai reeducar a sua alimentação e eu vou dar uma restringida na sua quantidade de calorias. Isso é uma dieta. Se você vai no nutricionista e o nutricionista fala para você, olha, você vai fazer o seguinte, a partir de agora você vai comer de uma forma clean, você não vai mais comer nada que seja processado ou ultraprocessado, você vai comer apenas coisas que são naturais. Então, o que você vai comer está aqui, ó, X, Y, Z, você não vai comer isso. É uma dieta, tá bom? Então, isso que eu tô chamando de dieta aqui é um plano alimentar que a pessoa recebe fora, que vem de fora dela. Não é uma coisa que ela, enfim, que é uma coisa intuitiva dela, não é a alimentação normal dela, é essa alimentação imposta por uma fonte externa a ela, tá? Então, queria já esclarecer essa diferença da palavra dieta, porque apesar, no português, né, é a mesma palavra que a gente usa, então, se você come normal é uma dieta, mas não é essa dieta normal, intuitiva, o dia a dia que eu estou falando da dieta imposta por um terceiro. E é esta dieta que a gente não faz dentro da abordagem não prescritiva. E por que isso acontece? Agora eu vou falar muito especificamente de emagrecimento, que é o que a maioria dos pacientes costumam ir procurar num consultório de nutrição. Quero emagrecer, quero ficar mais magro, quero perder alguns quilos, enfim. Claro que tem exceções, mas existe uma grande maioria das pessoas que vai procurar um nutricionista buscando emagrecimento. Nesse caso, o que acontece com a dieta? Eu já falei aqui várias vezes para vocês, em várias circunstâncias diferentes, mas vou repetir porque é super importante. Toda dieta, não importa se eu estou falando de novo, não importa se eu estou falando da low carb, da dieta clean, da dieta plant-based, da dieta, enfim, qualquer uma que vocês puderem falar, da dieta dos pontos, enfim, até dessa reeducação alimentar, toda essa dieta, ela vai gerar na pessoa um determinado ciclo que se repete para praticamente todo mundo. Como que é esse ciclo? A pessoa vai chegar super animada, vai receber essa dieta, que é algo vinda de fora, ela vai começar, ela vai conseguir fazer por um período de tempo, muito provavelmente, que não é nem certeza, mas muito provavelmente ela vai perder peso, vai perder até uma quantidade boa de peso, vai chegar num pico ali de perda de peso, porém, como ela está se alimentando de uma forma que não é intuitiva para ela, de uma forma que foi imposta, o corpo dela não vai ficar por muito tempo vivendo dentro desta restrição. Então, vai começar a gerar uma necessidade, seja por fome, seja por vontade, seja pelo que quer que seja, dependendo da restrição que ela estiver fazendo, o corpo dela vai começar a pedir aquilo que ela não pode comer. E com isso, ela vai alternar e vai começar a ter episódios de comer de uma forma um pouco mais compulsiva. E o que vai acontecer à medida que ela for comendo mais compulsivamente? Ela vai voltar a ganhar peso. E aí, ela pode ganhar um pouquinho, depois mais um pouquinho, mas a verdade é que entre 1 ano e 5 anos, ela ganha todo o peso que ela tinha perdido e às vezes, inclusive, ela engorda mais do que ela estava, mais peso do que ela tinha quando ela começou o tratamento.
esse é o ciclo da dieta, esse é o ciclo do o que vai acontecer? Isso vai gerar uma culpa, um mal-estar, a pessoa vai ficar frustrada, a pessoa vai se sentir o pior ser humano da face da Terra. Como que ele acha que vai resolver isso? Emagrecendo de novo, e para isso vai procurar uma outra dieta, e esse ciclo pode durar assim, pode ser infinito. A pessoa pode fazer isso pelo resto da vida, tá? As pesquisas científicas, elas mostram que na faixa de 90 a 95% das pessoas que fazem dieta acabam engordando novamente. Ou seja, quando eu falo que este ciclo é algo que acontece com quase todo mundo, é quase todo mundo mesmo. 95% é um número muito grande. É assim, é todo mundo, né? Porque 5% é uma parcela muito pequena. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se você tiver com seu filho, você for levar o seu filho no pediatra e ele tá com alguma coisa, algum problema de saúde, e o pediatra fala para ele assim: olha, eu vou passar esse remédio para você. Porém, tem 95% de chance de não dar certo e 5% de chance de dar certo. Você daria esse remédio para o seu filho? Muito provavelmente não. E é isso que acontece. Olha, eu estou acima do peso, eu gostaria de emagrecer. Então tá bom, tá aqui, ó. Faça uma dieta. Tem 95% de chance de você emagrecer e depois ganhar tudo de novo. Mas tem 5% de chance de você, tá bom, conseguir manter o seu peso mais magro. 95%. Por que você vai fazer? Tá? Então, por isso que eu trago, eu e muita gente, não estou falando que eu não criei nada, o que eu faço aqui, eu estudo muito sobre isso me interessa muito, é um tema que eu descobri e mergulhei atrás de estudos científicos, de livros, de pesquisadores que falam sobre isso, de técnicas, de abordagens, fui fazer diversos cursos, fui fazer formações, e o que eu trago para você é um conhecimento mastigado sobre isso, porque tem muita coisa para falar. Então, é isso que eu trago para vocês. É o seguinte, bom, sabendo que é isso que acontece, precisamos, como nutricionistas interessadas na saúde do nosso paciente, precisamos aprender uma nova forma de se fazer. Então, uma nova forma de se tratar a obesidade, uma nova forma de tratar essa necessidade do emagrecimento e até, por que não, uma nova forma de tratar determinadas patologias que têm questões e restrições alimentares. E essa é uma das dúvidas que surgem, tá? Então, a primeira dúvida que eu queria contar para vocês que sempre surge, voltando a falar especificamente do emagrecimento. Qual que é a dúvida? Bom, então se você não passa dieta, se você é contra a dieta, e você trabalha uma neutralidade corporal, uma aceitação corporal, uma empatia, você trabalha que efeito sanfona é algo prejudicial para o paciente, que a dieta não funciona, que existe o reganho de peso, e quer cuidar de saúde, não de estética, isso significa que você é contra o emagrecimento? Então, o nutricionista que trabalha com não dieta é contra o emagrecimento? E a resposta é não. Tá? Não é contra o emagrecimento, isso é um mito. Na verdade, é muito pelo contrário. Porque fica parecendo que pelo fato da gente, como nutricionista, não passar dieta, a gente não quer que a pessoa emagreça. E não é isso. A gente sabe que passando dieta a pessoa pode até emagrecer a curto prazo, mas ela vai voltar a engordar. E qual que é o meu interesse como nutricionista? O primeiro de todos é a saúde do meu paciente, ou pelo menos deveria ser a saúde do meu paciente, meu primeiro interesse. E eu sei, pelas pesquisas mais recentes, que o efeito sanfona é uma das piores coisas que a pessoa pode fazer com o próprio corpo em relação à saúde, a doenças crônicas não transmissíveis. Existem pesquisas hoje que mostram que, em termos de marcadores de doenças crônicas não transmissíveis, é melhor que a pessoa mantenha por um determinado número de anos o mesmo peso, mesmo que esse peso seja um sobrepeso, do que a pessoa, nesse mesmo período de tempo, transite entre emagrecer e engordar, emagrecer e engordar, emagrecer e engordar. Então, como o meu foco principal é a saúde do meu paciente,
Então, eu sei que é muito prejudicial para ele viver o efeito sanfona. E eu também sei que as dietas restritivas vão gerar esse efeito sanfona. Pelo menos vão gerar em 95% das pessoas. Então, não sou contra o emagrecimento. Nutricionistas com abordagens não prescritivas e de não dieta não são contra o emagrecimento. Mas nós sabemos que para o problema da obesidade, que é um problema gigantesco, as fórmulas que estavam sendo usadas até agora não funcionam. Quando o paciente chega na consulta, a gente não ignora a questão do peso, né? O pessoal fala assim, quem trabalha com uma nutrição mais comportamental nem pesa paciente, nem liga para peso, não é assim. O que acontece? Como eu já falei, a gente entende que o mais importante para o paciente é a saúde, em primeiro lugar. Entendo que existe uma preocupação também com a estética da grande maioria dos pacientes, porém, a minha primeira preocupação é a saúde, então eu não vou dar para ele uma dieta que faça com que ele emagreça de uma forma que não seja saudável. A minha preocupação como profissional de saúde é a saúde desse paciente. Vou trabalhar com esse paciente formas dele começar a se reconectar com o corpo, dele comer de uma forma mais intuitiva, dele começar a perceber os sinais de fome e saciedade no corpo, dele prestar mais atenção naquilo que ele come. Vou entender alguns comportamentos alimentares dele. Então, assim, como que ele come? Ele come muito rápido? Ele come na frente dos outros? Ele come na frente da televisão? Como funciona isso? Vou entender melhor esse comportamento e vou entrar um pouco também na questão do porquê que esse paciente come, que buracos que ele está tentando preencher. Essa fome dele é uma fome mais física, é uma fome mais emocional? Eu vou entrar em tudo isso. Isso vai mudar muitos hábitos dele quando eu começo a trabalhar isso de uma forma geral, que não é com uma dieta, vai mudar muitos hábitos desse paciente e o emagrecimento é uma consequência. Então, não sou contra o emagrecimento, mas a minha principal preocupação é a saúde. O emagrecimento é uma consequência. E mesmo que eu quisesse que o emagrecimento fosse a coisa mais importante, não é com dieta, porque eu já sei que a dieta não vai adiantar a longo prazo. Ok? Então, de novo, respondendo, não sou contra emagrecimento, acho que a obesidade é um problema realmente muito intenso, tá? Muito grande, mundial. Agora, nós estamos, nos últimos 30 anos, estudando e com conhecimento científico tão gigante sobre obesidade, a gente nunca soube tanto sobre o corpo humano, sobre o processo de emagrecimento, sobre genética, sobre tudo, e as pessoas não estão emagrecendo, as pessoas estão engordando cada vez mais, ou seja, precisamos rever isso, ok? Então, essa é a resposta para essa primeira dúvida maior, que é a questão do emagrecimento. A segunda dúvida, falando sobre a questão das patologias, né, é que surge uma dúvida que surge muito para mim de pessoas que vêm perguntar qual é a minha forma de trabalho, como que é a minha consulta, como que eu faço, que é a seguinte, bom, mas então você não passa dieta, você não passa nada? Você não orienta? Você não fala nada de alimentação? É uma dúvida super pertinente, porque sim, eu entendo que eu tô falando assim, olha, eu não passo dieta, a gente vai conversar, eu vou te ouvir bastante, a gente vai falar de comportamento, a gente vai falar disso, de aquilo, e na verdade, é lógico que eu passo orientações. Uma coisa que eu costumo falar é assim, qual que é a diferença, né, entre uma abordagem um pouco mais não prescritiva e uma abordagem tradicional? A abordagem tradicional, ela é unilateral. O que significa isso? O paciente vai entrar, o nutricionista, nós nutricionistas, vamos fazer ali a nossa anamnese, vamos perguntar 1 milhão de coisas, tudo que a gente precisa ali para preencher nossa fichinha. Baseado nisso, nós vamos entregar para o paciente um plano alimentar. Toma, tá aqui o seu plano alimentar. Então, assim, eu me coloco na posição de sou um especialista, vou te fornecer tudo aquilo que você precisa para ter saúde. Caso você não emagreça, caso você engorde de novo, caso você não consiga fazer essa dieta ou XYZ, a responsabilidade é sua. A minha parte eu fiz. Eu estudei nutrição, eu sei tudo sobre os alimentos, eu sei exatamente quantas calorias você precisa comer por dia, eu sei exatamente
quantos gramas de carboidrato você precisa comer por dia, de proteína e de lipídios, e eu tô te passando aqui, ó, a informação. Você não veio aqui e pediu para emagrecer, aqui, ó, para você emagrecer, você fará isso. E se você não fizer, então, infelizmente, não tem nada que eu possa fazer, tá faltando alguma coisa aí, uma motivação, tal. Certo? De uma forma, assim, lógico, meio caricata. As consultas tradicionais são assim. Na abordagem não prescritiva, a gente continua também sendo especialista em alimentação. Realmente, né? Nós estudamos muito para entender mais sobre alimentação, para entender todos esses detalhes. Nós fizemos muitos cálculos na faculdade, nós fizemos estágio, enfim, realmente nós somos especialistas em relação à alimentação, mas a gente se abre para o fato de que a pessoa que está na sua frente, que é o paciente, ele é o especialista nele. Ele é o especialista no corpo dele, na fome dele, na forma dele comer. Então, a gente vai bolar algo juntos. Não vai ser uma coisa que simplesmente vai ser unilateral. Então, nós vamos juntos entender o que a pessoa vai fazer. Então, quando você recebe a informação do tipo assim, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático, acho que fica um pouco mais claro, né? Acho que eu funciono melhor com os exemplos práticos. O paciente fala assim, olha, eu sempre tentei fazer dieta, mas nunca consegui, porque eu funciono da seguinte forma, eu como na hora do almoço, logo depois eu já tenho fome, e aí eu seguro, porque eu acho que eu não posso comer, porque eu tenho que esperar 3 horas, aí quando chega 3 horas depois, eu tô morrendo de fome, daí eu como uma fruta, mas não me sacia, daí a hora que eu chego em casa, eu como 300 coisas diferentes, enfim. Você vai levar isso em consideração. Não adianta eu falar para esse paciente que me trouxe essa informação, olha, não, a verdade é o seguinte, você vai ter que comer meio-dia, depois às 3, depois às 6. Eu não posso trazer isso sem levar em consideração que ninguém sabe mais sobre o fulano do que o fulano. Então, eu vou levar o que ele está me falando em consideração, mas não só isso, eu vou criar junto com ele o que a gente vai fazer. Porque daí, quando ele voltar com uma demanda do tipo assim, olha, eu não consegui fazer, juntos a gente consegue pensar o que pode mudar, pensar que mudanças de rota nós vamos fazer, pensar afinal, mas em que ponto ali que a encrenca tá pegando, porque não é uma coisa assim, olha, a responsabilidade é sua, a gente tá junto nessa. Então, sim, eu sempre passo orientação. Como eu falei para vocês já muitas vezes, eu gosto muito de usar o diário alimentar nos meus atendimentos. E por que eu gosto de usar o diário alimentar? Porque o diário vai me trazer essa informação do paciente que eu preciso. Então, como que ele come hoje? Como que ele se sente comendo? Já me traz ali uma fotografia legal da alimentação daquele paciente, certo? A partir daí, olhando para isso, é lógico que eu vou passar orientações, porque sim, eu já vou olhar ali, olha, realmente, ele no café da manhã come coisas que não estão deixando ele saciado. Ou então, assim, ele está comendo uma quantidade muito grande de tal comida e está faltando um pouco aqui. Ele não está comendo salada nunca, nem nenhuma verdura, nem nenhuma fruta. Então, é lógico que eu vou olhar para esse diário dele, para essa foto da alimentação dele, e vou saber o que está errado, e eu vou passar essas orientações para ele. A diferença é, eu não vou simplesmente jogar todas as orientações para que ele engula todas elas ao mesmo tempo, e se não conseguir fazer tudo, paciência, não tem nada que eu possa fazer. Eu vou entender que essas orientações têm que ser passadas de uma maneira que esse paciente vai incorporar, que normalmente acontece aos poucos, não é uma coisa muito rápida, ele vai incorporar no dia a dia dele, muito aos poucos, de uma forma que ele realmente vai conseguir fazer a longo prazo, que isso vai se transformar num hábito dele e não só numa coisa que ele vai fazer temporariamente, porque o nutricionista passou. Ok? Então, sim, é óbvio que a gente passa orientação. A gente não virou terapeuta, a gente não virou psicólogo, a gente continua sendo nutricionista, nós continuamos sendo profissionais especializados em alimentação. A gente consegue olhar para a alimentação de um paciente e saber exatamente o que está errado e como seria o certo. Mas a gente simplesmente jogar o certo na mão dele e falar, faça isso tudo de uma vez, vou consertar toda a sua alimentação de um dia para a noite, a gente já sabe que não dá certo. Então, é tudo uma questão de saber como orientar,
como falar, o que começar, de que forma começar, qual que é uma boa coisa para ajustar de começo, uma boa coisa para deixar para ajustar quando outras coisas já estiverem melhor, ok? A pergunta que sempre surge é essa: mas você passa alguma orientação? Sim, lógico que passo. Lógico que passamos orientação. Orientação é diferente de plano alimentar e dieta. Passa muitas orientações. Porém, sempre respeitando a forma como cada um funciona, como cada um, o tempo de cada um, a forma como nessa conversa, nesse entendimento em conjunto, a gente achar que vai ser mais eficaz a longo prazo. Tá bom? Bom, por falar em diário alimentar, gente, depois eu vou contar para vocês com mais detalhes, mas você que é nutricionista, não sei, acho que a maioria já sabe, porque eu sempre falo aqui, mas se você não sabe ainda, eu criei junto com a Nutrir um modelo de diário alimentar para você utilizar no seu consultório de cara. Só você baixar, imprimir, ele tá super bonitinho, já tá todo mastigadinho para você utilizar. Tem muitos vídeos sobre diário alimentar aqui no Facebook, no Instagram da Nutrir. Depois, mais para frente, eu passo para vocês o link, para vocês baixarem se quiserem. Tem um artigo bem legal no blog explicando como utilizar esses modelos de diário que eu passei para vocês. Mas só porque, como eu falei agora dessa ferramenta, eu resolvi dar um parênteses para te contar isso, que é uma ferramenta totalmente gratuita que a gente preparou para vocês utilizarem já direto no consultório, tá bom? Bom, vou falar de mais uma indagação, mais uma pergunta que sempre me surge em termos dessa questão de não dieta, né? Que é, como eu já mais ou menos comentei com vocês, quando surge, eu sou nutricionista clínica, certo? Então, a gente atende em consultório, estou imaginando que muitos de vocês também sejam nutricionistas clínicos, e a gente não atende apenas pessoas que querem emagrecer ou que querem comer de uma forma mais saudável. A gente muitas vezes atende pessoas que têm determinadas patologias ou intolerâncias ou alergias que demandam que essa pessoa tenha uma restrição alimentar. Então, vou dar um exemplo mais básico de todos: a pessoa que é celíaca tem a restrição, por exemplo, de se alimentar com glúten. Ou chega uma pessoa que tem uma intolerância diagnosticada à lactose. Ou, por exemplo, uma pessoa que tem a diabetes tipo 2. Aí a dúvida que surge das pessoas é assim: bom, então tá bom, você não passa dieta, então chega uma pessoa, por exemplo, que é celíaca, você não fala para ela que ela precisa cortar o glúten? Ou então, assim, de uma forma mais geral, né? Como que vocês que trabalham com a não prescritiva lidam com pessoas que têm restrições alimentares? Porque realmente tem algumas doenças que a pessoa tem essa restrição. E, gente, é lógico que a gente leva em consideração, né? Assim, eu sou nutricionista clínica, para você trabalhar com isso, você aprende as patologias, você entende como que é a alimentação em determinadas circunstâncias, e com certeza vai existir a orientação daquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser cortado. Existem casos onde isso acontece de uma forma muito mais radical. Então, no caso, no exemplo, por exemplo, da doença celíaca, realmente existe um corte radical do glúten, tá? Mas eu tenho sempre em mente, na hora que eu vou atender esse paciente, que essa redução, que esse corte, ele não é uma coisa fácil, ele não é uma coisa simples. E pode ser que ele não seja algo que o paciente vai conseguir fazer de um dia para o outro. Não é algo que ele vai sair do consultório e falar assim: bom, tá bom, então eu vou ter que cortar o glúten. Tá bem, cortei o glúten e tá tudo certo. Não é assim. Porque o paciente pode ter diversas questões emocionais, culturais, afetivas com aquela comida que ele vai ter que cortar. Então, de novo, no exemplo da doença celíaca, de repente o paciente tem uma questão muito forte com pão, sempre adorou, a avó fazia um pão caseiro, que ele sempre tem essa lembrança da infância, tem uma ligação, uma conexão emocional com aquele pão. E aí, de repente, saber que ele vai ter que cortar esse glúten é algo que causa uma dor forte para esse paciente. Então, com certeza, vai existir
orientação de que ele vai cortar ele vai ter que cortar o glúten, porque se ele não cortar, ele vai se sentir assim, assim, assado, ele vai ter problemas intestinais, ele pode piorar toda a questão intestinal dele, o desconforto, a questão digestiva, etc. Então, assim, vai haver uma explicação grande do porquê deste corte, não uma coisa só, simplesmente, é celíaco, tem que cortar, mas por quê? O que o glúten está fazendo? Como que isso foi causado? Para quê? Para que o paciente entenda o motivo disso, o porquê que ele precisa fazer esse corte, que não é uma questão de estética, não é uma questão dessa comida ser uma vilã para todos. E tendo este entendimento, junto com o paciente, vai existir uma conversa de como nós vamos fazer para que esta restrição aconteça da forma mais tranquila possível. Então, assim, vamos pensar juntos, o que mais te preocupa nisso? É o café da manhã, porque faz 45 anos que todos os dias no café da manhã eu como pão francês com manteiga. Vamos pensar, alguma vez você já comeu alguma outra coisa de café da manhã? Você já experimentou comer, por exemplo, uma tapioca? Você já experimentou algum pão sem glúten, desses que existem aí no mercado? Vamos fazer um teste essa semana para ver como que você se sente? Escreve no seu diário o que você comeu e como você se sentiu. Você sentiu que você estava perdendo algo muito grande? Você sentiu um vazio? Ou você sentiu que isso, enfim, foi uma substituição que te causou acalento de qualquer jeito, enfim. Então, assim, sim, lógico que vai ter a restrição, lógico que essa restrição vai ser orientada, mas a forma como vai ser feito isso é sempre levando em consideração uma empatia com aquele paciente que vai ter que passar por isso, porque não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Não adianta você falar só simplesmente assim, bom, é o seguinte, você tá com essa diabetes, e olha, claramente nós vamos ter que cortar 100% açúcar, carboidrato que você vai comer é isso aqui, ó, tá vendo? Só isso, aquilo, vai para casa e boa sorte, tá bom? Por mais que a gente queira que o paciente siga certinho isso, que a gente saiba que essa é a coisa mais saudável que ele possa fazer, que a gente entenda que isso é uma coisa importante, etc, etc. Tá bom? Então, assim, é tudo uma questão do como. A abordagem não prescritiva, como eu já falei, ela não leva só em consideração aquilo que a gente vai passar para o paciente, qual que é a orientação específica, etc. A gente vai passar para o paciente também uma forma diferente de abordar tudo isso, uma forma muito empática, uma forma que leva em consideração que esse paciente é um ser humano com todo um histórico, com toda uma questão emocional envolvida, com toda uma história de vida, de 1 milhão de dietas, de outros 1000 nutricionistas, de problemas com o pai, de problemas com a mãe, enfim. Então, sim, existe a orientação e ela não precisa ser passada de uma forma muito unilateral, de uma forma muito assim, olha, isso e pronto, sem grandes explicações e sem entender o que todas essas restrições vão causar nesse seu paciente, porque senão as chances do seu paciente sair e comer a farinha de trigo, mesmo que ele tenha todos os sintomas, é muito grande, tá? E se a gente, como profissional, não entende essa dificuldade, o quanto isso é possível de acontecer, a gente não consegue orientar de forma que vá realmente evitar isso. Tá bom? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, o que vocês precisarem, manda um alôzinho para mim, para eu saber que vocês estão aí, que vocês têm alguma coisa para me falar, de repente eu posso responder para vocês, tá bom? Enfim, para encerrar, eu queria dizer o seguinte para vocês. A abordagem não prescritiva, ela não é... Às vezes eu sinto que as pessoas, elas não conseguem entender. Tô falando do paciente, tá? Não tô falando outros nutricionistas. Eu tô falando, assim, o paciente. Às vezes ele não consegue entender por que o profissional não vai passar uma dieta. Por que o profissional vai querer uma grande conversa? Por que o profissional não vai entregar um plano alimentar? O paciente pensa assim, não, eu preciso emagrecer,
eu vou no nutricionista e eu simplesmente quero que esse nutricionista me entregue uma dieta, tá? Por que que isso acontece? Por que que o paciente tem essa primeira estranheza em relação a um método diferente? Porque novidade é uma coisa que causa um primeiro medo em todo mundo, em relação a tudo, tá? Não é algo que seja tranquilo, não é algo que seja... A gente tem um pouco de medo do desconhecido, a gente tem muito medo do desconhecido, né? Então, quando a gente recebe um paciente pela primeira vez, tem que tomar um pouco de cuidado, se você trabalha com não prescritiva, para já não bombardear esse paciente com coisas do tipo, não, olha, eu não passo dieta, não vou te passar nada, não vou te fazer nada, olha, eu tô aqui só para te ouvir, e etc. A gente sabe que por trás de tudo que a gente está fazendo tem essa questão. Eu estou sendo empática com o paciente, eu quero ouvir, eu vou entender junto com ele o que ele precisa. Mas se a gente já começar uma consulta fazendo grandes discursos, porque a dieta não funciona, porque todo mundo volta a engordar, porque eu acho que você tem que se aceitar mais, porque eu acho que você tem que focar na saúde, esquece essa coisa da estética, porque, na verdade, o efeito sanfona é pior do que se você se mantiver nesse mesmo peso, etc, etc. Se você bombardeia o paciente de cara com esse nosso discurso, que é muito forte, né, porque, na verdade, é aquilo que a gente acredita e a gente vê que a ciência apoia isso, o paciente assusta. E por quê? Porque ele tem uma vida toda de procurar profissionais de saúde, procurar outros nutricionistas e procurar endocrinologistas, etc., que sempre falaram para ele que ele precisava de uma dieta. A indústria da dieta é uma indústria bilionária e é uma indústria que fatura quando o paciente não tem resultado a longo prazo. Entende? A indústria da dieta fatura com o paciente que não se gosta, com o paciente que acha o tempo inteiro que precisa emagrecer mais. E acha que precisa emagrecer mais com coisas muito milagrosas e muito rápidas, porque ele quer ficar daquele jeito da pessoa que está ali no anúncio do shake emagrecedor. Entenderam? Então, é normal que o paciente tenha um certo receio no começo de um profissional de nutrição que está falando para ele assim, olha, eu não vou te passar nenhuma dieta, porque dieta não vai funcionar. Na cabeça dele, o que ele precisa é de uma dieta. E existem formas e formas de se abordar isso com o paciente numa primeira consulta. E normalmente é sempre uma conversa, é entender um pouco qual foi o histórico desse paciente até aqui, para que essa nova proposta, uma forma diferente, seja algo motivador para ele, né? Então, assim, eu vou propor uma coisa nova, porque afinal ele já fez dieta muitas vezes, mas eu quero que ele se motive também a entrar nesse tratamento, a voltar nas consultas, a preencher o diário. Eu quero que isso seja uma motivação para ele, e não ele falar simplesmente, isso aqui vai demorar demais, quer saber, eu vou lá procurar uma outra pessoa que vai me dar uma dieta de uma low carb rápida, e eu vou perder bastante peso rápido. Então, sei que isso não são mitos nem perguntas em relação à abordagem de não dieta, mas eu queria muito encerrar hoje falando isso. Existem formas da gente apresentar a abordagem de não dieta para o paciente. E ela, normalmente, para mim, eu acho que a mais eficaz é aquela que apresenta como algo que o paciente vai criar junto com o profissional. Então é algo assim, bom, beleza, você já fez isso muitas vezes, você topa junto comigo fazer uma coisa diferente, tentar diferente dessa vez? Você topa junto comigo pensar em algumas metas legais e aí ir trabalhando essas metas, essas mudanças de hábito aos poucos? Porque afinal você lembra que todas as outras vezes que você simplesmente fez a dieta, você acabou engordando de novo? Você topa entrar nessa comigo? Você topa dar um voto de confiança para mim, para ver o que pode acontecer, para a gente entender juntos o que pode acontecer? Você topa que a gente enxergue a sua alimentação de uma forma mais geral, também levando em consideração a forma como você
como você come, ou por que você come, além daquilo, só aquilo que você come. Então, assim, muito, a primeira consulta é muito um convite para que o paciente entre e aposte numa forma diferente de se cuidar. No geral, eu vejo que acaba sendo ótimo, porque a grande maioria desses pacientes nunca teve um profissional que ouvisse, que levasse em consideração tantas coisas em relação a eles, e levasse em consideração tanto o que eles estão falando sobre eles. Então, acaba sendo um convite que eles aceitam com prazer, mas não deixa de existir uma estranheza inicial, e é por isso que eu digo assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de levantar nossa bandeira da não dieta. Existem formas e formas do seu paciente numa primeira consulta entender que essa vai ser uma consulta diferente, esse vai ser um tratamento diferente, e vai ser um tratamento que provavelmente vai mexer com coisas profundas, vai ser um tratamento que vai ser mais a longo prazo, mas não tenho dúvida que vai ser um tratamento que vai super, como eu posso dizer assim, mudar a vida dessa pessoa por um período muito mais longevo. Tá bom? Ah, ó, Luísa mandou uma mensagem. Paty, muito esclarecedora a sua aula, obrigada. Acalmou e mostrou um caminho para podermos colocar em prática essa nutrição que você está nos ensinando. Ah, obrigada, querida. Muito obrigada pelo recadinho. Gente, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, tá? No meu Instagram, no @patriciabelotti.nutri, ou aqui no Facebook, ou entre em contato com a Nutrir Educacional. No Instagram é o @Nutrir Educacional, aqui no Facebook, eles têm vídeos no YouTube. E eu queria de novo convidar vocês para baixar o Diário Alimentar, que eu já comentei com vocês que eu criei junto com eles. É um presente para vocês, é só baixar, vocês podem imprimir, entregar para os pacientes, ou se inspirar e criar um diferente, mas ele já está muito mastigadinho, ele já está muito bonitinho para vocês já entregarem direto para o paciente de vocês, tá? No link que está aqui nos comentários, tem um artigo bem legal no blog da Nutrir, onde vocês vão se cadastrar para poder baixar o diário. É um artigo que explica sobre diário alimentar, que dá orientações de como que você pode utilizar esse diário no consultório. Então, vale muito a pena dar uma lida e entender melhor como que isso funciona, tá bom? E olha, gente, ainda mais agora, né, nós estamos numa fase bem turbulenta, né, imagino principalmente quem é autônomo, que está sentindo um pouco, né, essa dificuldade que a gente está começando a viver agora, de estar em quarentena, de ter consultas diminuídas. Eu vejo como uma super oportunidade para a gente ter tempo de adquirir mais conhecimento, tá? A gente vai ter um pouco mais de tempo, claro que isso gera uma certa ansiedade, mas se a gente puder aproveitar esse tempo para fazer coisas que beneficiem a gente, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, melhor. Então, assim, busquem estudar, busquem ler. A Nutrir tem muito conteúdo legal para nutricionista. Então, assim, assistam aos vídeos, leiam os artigos do blog. Se você se interessa mais especificamente por abordagem não prescritiva, tem alguns vídeos em toda a rede social da Nutrir. Me procura, me manda mensagem, se quiserem que eu mande dicas de artigos, dicas de livros, enfim. Eu acho que agora a gente tem que aproveitar essas oportunidades para crescer. A gente vai com certeza crescer muito pessoalmente, é um desafio muito grande, mas também seria legal a gente conseguir crescer profissionalmente. E conteúdo gratuito é a melhor coisa nesse momento, né? E tem muita gente oferecendo, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Fiquem calmos. Quem puder, fique em casa. E a gente, na semana que vem, volta com mais um tema legal para falar sobre abordagem não prescritiva, tá bom? Um beijo.